Olá, como é bom estar com você mais uma vez na nossa jornada espiritual. O tema de hoje é influências espirituais e a mente. O que nós vamos ver nesse assunto? Como a nossa religião pode influenciar a nossa mente e também todo o nosso corpo. Bem, vamos tomar por exemplo, e para tirar lições para a nossa vida, a vida de Daniel. Daniel, que foi um profeta de Deus, né? Ainda quando jovem, ele foi levado preso para outro reino, reino de Babilônia, e mesmo estando ali, ele demonstrou a sua religião de forma prática. E como a religião dele era prática a ponto de nós tirarmos lições para a nossa vida, para que a nossa religião também se torne algo prático, não é? Vamos ler um texto bíblico que está no próprio livro dele, Daniel capítulo 1, o versículo 8, diz assim: Resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei. Vamos ler somente essa primeira parte, depois você pode ler ali o contexto. Mas aqui, nessa primeira parte, nós queremos tirar 3 lições da vida de Daniel. A primeira é resolveu, ou seja, a primeira lição é que Daniel teve uma firme resolução, uma firme decisão em permanecer fiel a Deus. A religião dele, religião quer dizer relacionamento que ele tinha com Deus, era tão prático, tão verdadeiro, que ele, antes de qualquer tentação, antes de qualquer situação, ele já havia decidido que ele seria fiel a Deus e aos princípios da palavra de Deus. Então, aqui está o segredo da verdadeira religião, da religião de forma prática. Primeiro, decidir. E foi isso que Daniel fez. Ele decidiu permanecer fiel ao lado de Deus. A segunda lição da vida de Daniel está em submeter sua vontade, a vontade dele, à vontade de Deus. Então veja, para Daniel era muito mais fácil se esquecer da sua religião, de que ele era um judeu, agora ele estava em Babilônia. Era muito mais fácil esquecer sua religião e submeter-se à religião de Babilônia, à vontade de Babilônia, aos deuses de Babilônia, aos costumes de Babilônia, mas não era essa a vontade de Deus. Daniel sabia disso, que não era a vontade de Deus. O que ele fez então? Ele submeteu a sua vontade à vontade de Deus. Ele quis fazer somente a vontade de Deus. Então aqui está uma segunda lição para a nossa vida. Se nós queremos que a nossa religião tenha influência sobre a nossa mente, sobre o nosso corpo, sobre a nossa vida, nós devemos também submeter nossa vontade, os nossos gostos, os nossos desejos à vontade de Deus, aos gostos de Deus que estão expressos na Bíblia, que é a sua palavra. Terceira lição de como a religião pode influenciar a nossa mente de forma prática é que Daniel resolveu não contaminar-se, não é, com o que havia em Babilônia, com os costumes, com a comida, enfim, a cultura de Babilônia. Ele resolveu não se contaminar, mas pelo contrário, alimentar a natureza espiritual dele e a natureza moral, não é? Então, o que é isso? Nada que atrapalhasse o seu entendimento, a sua tomada de decisão, o seu relacionamento, a sua ligação com Deus, nada que atrapalhasse, ele permitia que isso entrasse em sua vida. Então é bem possível que ele não frequentava o cinema de Babilônia, é bem possível que ele não ia nas festas de Babilônia, não participava daquelas festas, porque tudo que atrapalhasse o seu relacionamento com Deus, a sua moral,
a sua capacidade de discernimento, Daniel se afastava, não é? Porque ele resolveu não contaminar-se. Ele resolveu alimentar a sua natureza espiritual. O que é a natureza espiritual? É a sua capacidade de relacionar-se com Deus, um Deus que você não vê, por isso é espiritual, mas você sabe que existe, então você tem fé nesse Deus. Está aí 3 lições de como as influências espirituais podem modificar nossa mente, nosso corpo, né, a adorar a Deus e ter um forte efeito sobre a nossa vida. Que Deus possa lhe abençoar. E eu tenho certeza que Ele quer te abençoar, que você possa permitir Ele atuar em sua vida.